Irmãos, nós temos naturalmente neste ano tema realmente muito interessante do programa da igreja. Achei realmente, só chegou a nossas mãos aqui o primeiro e o segundo trimestre deste ano, mas já podemos observar através dos temas que estão aqui, que são de suma importância. E uma das coisas que nós observamos aqui para o mês de janeiro é justamente o papel na família, papéis na família. Isso nos mostra que dentro da casa, dentro da família, cada pessoa ela tem uma atividade, ela tem um papel a desenvolver. E nós podemos observar que existe o pai, o papel do pai, o papel da mãe, o papel do filho, o papel de cada membro dentro desta casa. E nós podemos observar claramente que a Bíblia, ela traz um trajeto realmente para que cada um cumpra a sua missão. Eu gostaria, se existe uma palavra que fala sobre este assunto, está no Salmo 128. Eu gostaria que você abrisse aí no Salmo 128, o que nos diz a palavra de Deus ao nosso coração. Nós não podemos abrir mão da Escritura Sagrada. A Bíblia é o manual do fabricante, é justamente o ponto principal de todo lar, de todo pai e de toda mãe. O Salmo 128, ele começa dizendo assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Na Bíblia, na linguagem de hoje, declara o seguinte: feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Feliz aquele que teme ao Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Qual é a vontade de Deus para a vida de um pai, de uma mãe e de um filho, de uma avó, de um avô, de alguém que está ali por perto? Porque uma família, naturalmente, ela muitas vezes se resume pai, mãe e filho, mas na realidade você vai verificar que nos momentos mais necessários, mais precisos, a avó está por perto, é o avô, é um tio. Então, quando nós temos uma família realmente integrada, todos trabalhando em conjunto para um filho específico, então a paz se estabelece, o progresso ele continua, e assim nós vamos observando isso aí. Porém, o que nós queremos verificar aqui nesta manhã, qual é o papel do homem? Ou qual é o papel do pai dentro desta casa, no seio desta família? O Salmo 128, que nós acabamos de ler aqui esse versículo, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. O primeiro papel de um pai é justamente conhecer o seu relacionamento entre ele e Deus, entre Deus e ele. Não existe, irmão querido, razão ou caminho para sucesso na vida de um pai alheio à sua comunhão com Deus. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Então nós podemos observar que à medida em que um pai ele teme a Deus, ele leva a sua família a temer a Deus, a respeitar a Deus, a glorificar a Deus. Este relacionamento que nós temos entre os céus e a terra, entre o Pai Celestial e o pai aqui de uma família, é que vai naturalmente garantir o sucesso ou insucesso dentro de uma casa. Então o papel número 1 de um pai de família é o de sacerdote. É ser sacerdote na sua casa. Eu gostaria que você abrisse aí a escritura no livro
de 1 Samuel. Observe o que diz aí a palavra de Deus em 1 Samuel. O capítulo 1, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufer, eframita. Tinha-lhe 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar aos seus exércitos em Siló. Estavam ali os filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Aqui você está vendo nesse exemplo de Elcana, um homem que liderava a sua casa na direção da adoração a Deus, da busca da presença do Senhor. Quando você começa ou continua lendo essa história de Elcana, você vai ver que este homem tinha um problema. Ele tinha um problema sério de ordem familiar. Naquele tempo não era problema um homem ter 2, 3 mulheres ou até mais. E você sabe que um casal, ele já tem problema. Agora imagine um casal com agregados pelo meio, não é? Um querendo ser melhor, superior e zombando do outro. Então Elcana tinha um problema sério em casa. Tinha um problema de ordem familiar. Como conciliar? Se ele agisse em favor de uma, a outra se sentia humilhada. A outra, quando ela humilhava, ela mostrava trunfos de ter filhos e a outra não ter. Então era um dilema tremendo. Era uma questão que Elcana não tinha como solucionar. Ele não tinha como se postar do lado de uma ou de outra. E isso trazia dificuldades tremendas na sua casa. E quantas casas nós não temos, quantos lares dentro da igreja que não tem problema, que não tem sua dificuldade. Às vezes é uma falta de harmonia entre o pai e o filho. É uma falta de entrosamento entre a mãe e a filha. Isso traz desgastes, porque partidarismo não pode existir dentro de uma casa. Deus sei que ama mais um filho que o outro, isso vai trazer conflitos. Mas o que Elcana fazia? Hoje nós temos uma facilidade muito grande. Nós moramos perto de uma igreja. Nós pegamos um carro e paramos na porta da igreja. Mas nesse tempo aqui, caminhar 3 dias para chegar no local de adoração, de busca de Deus. Porque naquele tempo Deus só podia ser adorado no templo, no local onde o sacerdote estava. E Elcana fazia este sacrifício todos os anos. Levava a sua família, porque ele sabia que a comunhão da sua família com Deus dependia dele. Então, como sacerdote da família, nós encontramos aqui Elcana conduzindo as suas esposas, conduzindo seus filhos. É isto, irmão querido, o papel de um sacerdote da casa. Uma criança, quando nasce, ela não conhece Deus, ela não sabe quem é Deus, a não ser que este pai, ele cumpra esta missão dentro da sua casa, no seio da sua família, levando sua esposa a buscar cada vez mais a Deus, tendo na sua casa um local onde Deus é glorificado, onde se pode meditar na sua palavra, onde pode ver os seus preceitos, onde pode seguir os seus caminhos. O que nós observamos aqui no Salmo 128, feliz aquele que tem a Deus, o Senhor, e vive de acordo com sua vontade, de acordo com a sua palavra. O homem, irmão querido, como sacerdote da casa, ele não pode prescindir do seu culto doméstico, da leitura bíblica, porque é ali que está a fonte de orientação para a condução da sua família na presença de Deus. Fora isto, não existe possibilidade alguma. Então o que é que nós observamos aqui? É que este papel do sacerdote
Se a sua família está fracassando espiritualmente, cuidado, muito cuidado. Nós estamos vivendo numa época difícil de comunicação dentro da casa, dentro do lar. Naquele tempo, as coisas eram diferentes. Morava dentro de uma tenda, e a tenda normalmente era um cômodo único. Ali estava o pai, a mãe, o filho, tudo junto. A comunicação era ali, todo o tempo. Mas hoje, época de prosperidade, casas de 1000 metros, um quarto para cada filho, cada um com a sua televisão ou com a sua internet ligada, sendo orientado pelo mundo lá fora. O Paulo escreve na carta aos Efésios, logo no princípio, onde ele mostra que o mundo não tem nada para ensinar de bom, e nossos filhos estão sendo orientados e conduzidos justamente pelos ensinamentos que estão apresentando aí. E nós muitas vezes achamos aquilo bonito, e queremos que nossos filhos sejam isso, sejam aquilo. Está certo, vivemos num mundo competitivo, e quem mais vale, quem mais sabe. Precisamos levar nossos filhos, infelizmente, no mundo, dentro de uma faculdade, para que eles possam se desenvolver, crescer e ser um cidadão de bem, mas sem esquecer de forma nenhuma o padrão divino, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. O papel do sacerdote dentro da casa, irmãos, é de fundamental importância. Quando eu falo, por exemplo, essa questão da prosperidade que traz dificuldade, né? Nós estamos fazendo uma reforma no nosso banheiro esses dias. O irmão foi sugerir, o pastor Jorge, o seu banheiro dá para fazer aqui uma pia com 2 cubas, né? Uma para a irmã Raquel e outra para o irmão. Eu achei aquilo interessante. Fizemos lá aquela pia, né? E no dia seguinte eu recebo um telefone do Marcelo ligando para mim: pai, o senhor já viu como a prosperidade ela separa os melhores amigos? Digo, mas como? Ó, essa pia já separou o senhor da mamãe. Antigamente vocês 2 escovavam o dente na mesma pia, agora é uma para cada um, vivendo separado. Agora imagine uma casa grande, com vários quartos, filho em cada quarto, sendo orientado lá pelo seu Faustão, pela dona Xuxa, pelo não sei o que mais. E os princípios bíblicos para onde vão? E o papel do sacerdote na casa? Quando ele quer levar o filho para a igreja, pai, hoje eu não vou. O time de futebol tal vai jogar, vai ser o final do campeonato não sei de quê. Pronto, meu filho, acabou-se. O altar da casa desaparece. Cada um faz o que bem entende. E daqui a pouco, quando você vê filhos lá fora, criando problemas, com dificuldades, você vai perguntar: mas aonde foi que eu falhei? Você falhou como sacerdote da família. É claro que isso, irmãos, não é um papel do sacerdote. Não significa que você vai conduzir o seu filho toda a vida na presença de Deus. Tem aquela ovelha negra que procura o seu rumo, o seu caminho e faz coisas indevidas. Mas enquanto você puder pegar na mão daquela criança, enquanto você puder colocar dentro do seu carro, enquanto você puder trazer a igreja, para a escola dominical, para o culto que você tem na sua igreja, o tempo que você puder fazer isso, você pode fazer. E vou dizer para você uma coisa: você pode fazer isso até os 10, aos 12, aos 15 anos. E no dia que você soltar a mão do seu filho, com toda certeza, o temor do Senhor está no coração dele. Ele vai saber o caminho. Ele vai saber, como diz a Bíblia, ensina a criança no caminho que deve andar. Você ensinou? Então você não pode paparicá-lo a vida toda. Ou você não pode estar sendo seu tutor o tempo todo, dizendo faça isso, não faça aquilo. Não. Hoje eu vejo meus filhos tomando as decisões dele, né? Às vezes até perguntam para mim: pai, o que é que o senhor acha disso? Eu digo: olha, você toma uma atitude certa, vai em frente, isso está produzindo, está dando crescimento, e dá o caminho. Porque a pior coisa que tem na vida de um pai é querer tutoriar o filho até o fim da vida. Não! Ele tem que aprender a andar sozinho. Ele tem que aprender a tomar suas decisões.
Mas isso é ensinado na infância. Ensina a criança. E ainda quando estiver velho, não vai esquecer daquilo que você ensinou. Então, irmão querido, o primeiro papel de um pai dentro de casa é o de sacerdote. É de conduzir a sua família aos pés de Cristo. Mostrar a eles o caminho da realidade, da verdade. E a verdade você só encontra na Bíblia Sagrada. Fora da Escritura, você não vai encontrar isto. Então o que é que nós precisamos entender? Em primeiro lugar, o papel de um pai é o papel de um sacerdote. Não fracasse nisso. Porque o futuro do seu filho vai depender das bases espirituais que ele recebeu aqui agora. Se a base espiritual dele foi sólida, como nós já verificamos o pastor falando aqui, o fundamento que é Cristo, e ninguém pode colocar outro fundamento além deste. Se você mostrou este fundamento e ele é edificado em cima deste fundamento, então siga em frente, porque você vai ser abençoado lá adiante. Amém? Amém. Segundo papel do homem na casa, não se esqueça que vai sobrar para a mulher também. Lá na carta aos Efésios, vamos para o capítulo 5, olha aqui o que diz a palavra do Senhor ao nosso coração. Capítulo 5 da carta aos Efésios, papel número 2. Eu não vou colocar aqui o número 1, porque o número 1 é sacerdote, e não deve de forma nenhuma trocar essa posição de ser sacerdote da sua família. Na carta aos Efésios, capítulo 5, e o versículo de número 23. Olha o que diz aí, capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Aqui está o ponto número 2 do papel que nós temos aqui de cada membro na família. Eu estou falando inicialmente sobre o papel do pai. E então nós estamos aqui, porque o marido é o cabeça. O cabeça, irmão querido, quando você vê num corpo, o seu corpo todo é regido, ele é todo orientado, ele é todo governado por aquilo que parte do seu cérebro. Se existe algo perfeito que Deus fez no ser humano, foi justamente a sua mente, a sua cabeça. A cabeça, ela faz coisas que você não pode imaginar. Um dia desse, eu fui ao oftalmologista e tive que trocar a lente do meu óculos. E quando você troca uma lente, normalmente você sente uma reação. Você é capaz de dizer: doutor, não estou bem, não estou funcionando bem, eu não estou vendo direito, eu estou tendo dificuldade em encontrar aqui o local exato. Ele foi e me disse: pastor Jorge, a nossa mente, ela tem uma inteligência tão fabulosa, que daqui a pouco o irmão vai caminhar com esse óculos e nem vai sentir que ele está nos seus olhos, porque a sua mente, ela vai encontrar a regularização e você vai poder enxergar sem nenhuma dificuldade. Isso acontece. A nossa memória, ela tem capacidade tão extraordinária de reger todo o nosso corpo. Eu estou aqui falando nesse momento, mas de onde é que está vindo a minha palavra? Está vindo naturalmente dos meus pensamentos. Você está vendo meus gestos aqui? Agora, existe uma harmonia perfeita. Você não vê a sua memória mandar você fazer coisas indevidas para o seu corpo. A memória não quer que o seu corpo sofra. Se você vai tocar uma coisa quente, você sente. Você não sente a quentura, a temperatura, na hora que você toca. Não, na hora que você toca, aquilo vai ter a sua memória. É ela quem traduz que aquilo está quente. Então nós podemos observar. Eu estou olhando para você aqui agora. Mas o que está acontecendo? Eu estou vendo você aí, mas acontece que os meus olhos... Obrigado, amado. Acontece que os meus olhos, eles batem em você e volta, e a memória ela forma a imagem. E o que eu estou vendo, as cores,
a sua altura, a sua estatura, etc e tal. Então o papel de um cabeça, irmão querido, é aquele que rege o corpo. E quando nós observamos esse papel de cabeça, muitas pessoas, elas interpretam isso de maneira errada. Por quê? Porque diz que o cabeça é o chefe, o cabeça é o que manda, o cabeça é o que determina, o cabeça é aquele que faz e desfaz o que bem entende. Não. Você vai observar aqui, na continuação desse texto, a relação que existe entre o cabeça, que é Cristo, e o cabeça, que é o homem. O primeiro papel que você vai encontrar aqui, do homem como cabeça, está no versículo 25. Olha o versículo 25. Qual é o papel do homem como cabeça dentro da casa? Qual é o papel do homem como cabeça da esposa? O ponto principal está aqui. Maridos, amai a vossa mulher. Amai a vossa mulher. Aqui está o papel de um cabeça. Não é o de pisar na mulher, não é o de exercer domínio sobre a mulher, não é aquele que está simplesmente para desfazer o que a mulher faz. Não. O papel do cabeça dentro de uma casa, em primeiro lugar, é o de amar a sua esposa, respeitar, reconhecer, valorizar os dotes que ela possui. Porque à medida que você vê a sua mulher feliz, irmão, a felicidade, ela se implanta dentro da casa, ela se implanta dentro de um lar. À medida em que você distribui o amor para a sua esposa, você vai ter em casa uma esposa sadia, uma mulher feliz, uma mulher de bem com a vida, uma mulher que vai valorizar o marido que possui, uma mulher que vai saber respeitar os filhos, tudo muito bem. Mas de onde é que parte o princípio? Do amor que o marido exerce, do valor que ele dá por ela, do reconhecimento que ele dá à sua esposa. Isso tudo, irmão querido, vai fazer com que ela se sinta bem, se sinta feliz. Agora, observe aqui o que o Senhor, ele mostra desse papel do marido como cabeça da mulher. O versículo seguinte declara: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Irmãos queridos, se existe alguém cavalheiro nesse mundo, se existe alguém amoroso neste mundo, se chama o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Quantas pessoas que não vieram à igreja esta manhã? Quantos irmãos que ficam lá em casa sentados nesse momento no sofá, assistindo um programa preferido, ou quem sabe até deixou para fazer o dever de casa no domingo, que é o dia do Senhor? Tá? Quantos? Mas eu duvido que Jesus tenha chegado lá nessa casa e tenha pegado pela orelha: levanta, seu fulano, vai para a igreja, lá que é o teu lugar. Não, ele respeita a sua vontade, ele respeita a sua atitude, ele respeita a forma que você é. Você jamais vai ver o Senhor Jesus com um aguilhão na sua ilharga. Aguilhão, você sabe, aquela vara comprida que tem um prego na ponta que se cutuca o boi. Você jamais vai ver o Senhor cutucando você como um servo, como uma serva, dessa forma. Não, Ele mostra o caminho, Ele mostra o seu compromisso, Ele mostra o seu dever, Ele mostra qual é a sua obrigação. Agora, Ele respeita o seu livre-arbítrio de fazer ou não fazer. Então, quando nós observamos aqui o marido como cabeça da mulher, e o Senhor está dizendo aqui: maridos, ame. O amor, ele envolve justamente esse respeito, este acatamento, ele envolve essas atitudes, ele envolve essas ações do marido para com a mulher. Irmãos queridos, eu acredito, não sei se a sua sensibilidade é a minha, mas a coisa mais horrível para mim é ver a irmã Raquel triste,
vê-la abatida, ou vê-la doente. Porque como diz aqui o próprio versículo 28, assim também o marido deve amar a mulher como o próprio corpo, que ama a esposa, a si mesmo se ama. Eu quero ser feliz, mas sabe por onde é que começa a minha felicidade? E a felicidade da minha esposa. À medida que eu a amo, eu estou procurando amar a mim mesmo. À medida que respeito e valorizo, eu estou buscando essa valorização. Este papel de cabeça, irmãos, é o papel do provedor, do sustentador, daquele que é o guardador, aquele que está sempre perto, aquele que está sempre junto, aquele que está sempre ao lado. Este é o papel do autêntico cabeça. Então não se esqueça que em primeiro lugar o papel do homem na casa é de sacerdote. O segundo é de quê? De quê? De quê? De cabeça. E o terceiro que nós podemos observar aqui é o de pai. Observe o que diz o versículo 4. O versículo 4. Versículo 4 declara o seguinte: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. O homem, primeiramente, como sacerdote da casa; em segundo lugar, como cabeça da esposa; em terceiro lugar, como pai. Como pai. Ó função extraordinária! Ó função melindrosa! Ó função difícil! Mas não é impossível, quando você, como sacerdote, colocou Cristo em primeiro lugar. Como foi que Elcana resolveu os problemas da família? Como foi? Justamente levando as esposa e filho ao local onde buscava Deus. Porque ele sabe que a parte de Deus não existe solução de problemas. Nós temos que resolver os nossos problemas na ótica divina, não na ótica materialista e nem no conceito do mundo. Não. Mas qual é a ótica de Deus? Qual é a forma de Deus? Então, quando ele mostra aqui nesse momento que o papel do pai é primeiramente de sacerdote, o papel do homem na casa é sacerdote. Em segundo lugar, o de cabeça da mulher. E em terceiro lugar, como pai. Agora, observe aqui o que diz a Bíblia Sagrada: vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Não provoqueis vossos filhos a ira. Irmãos, eu conheço uma família que aquele pai tem 16 filhos. Mas vou dizer para você uma coisa: nenhum daqueles filhos quer aquele pai por perto. O homem está velho, está no fim da existência, e você vê que ele está se acabando sozinho, porque nem ele mesmo quer morar mais com os filhos, e nem os filhos querem morar com ele. Agora, quando você vai procurar a origem, por que esses filhos têm este ódio de não querer ver o pai por perto, hein? Você vai ver que foram filhos que foram massacrados pelo pai, foram filhos que foram açoitados pelo pai, foram filhos que foram escravizados pelo pai. São pessoas que não tiveram o mínimo afeto, nunca ouviram o pai dizer assim: meu filho, eu te amo. Nunca ouviram, nunca viram, nunca sentiram o pai colocar a mão em cima do ombro e dizer: filho, vamos ali comer um pastel, vamos ali tomar um sorvete. Nunca ouviram desse pai. Então chega uma hora que esses filhos foram tão irritados pelo pai que querem ter o pai distante. Agora, o que acontece? Você sabe que um abismo, ele chama outro abismo. Eu pergunto para você: qual é o fim de um filho que odeia o pai? Qual é o final de um filho que odeia a mãe?
O que é que esse filho está plantando? Muito embora ele esteja plantando aquilo que ele recebeu, infelizmente. Mas o que vai acontecer é que mais adiante ele vai ter problemas com a sua própria família, vai ter dificuldades na vida, não vai ter aquele crescimento que deveria ter. Por quê? Porque um pecou por desrespeitar o pai, o pai pecou por desrespeitar o filho. Então o que é que nós temos aqui? A palavra, a orientação divina: pais, não irrite o seu filho, não irrite, mas ame, respeite, reconheça, valorize. É isto que um filho quer de um pai, é isto que uma família quer de um cabeça, é isso que Deus quer de nós que estamos aqui nesta hora. Você tem tudo para falar duro com o seu filho, você tem tudo para obrigá-lo a fazer essas coisas, mas o amor e o temor que você tem a Deus, irmão querido, vai lhe levar justamente para os pés do Senhor e pedir sabedoria. Senhor, me dá sabedoria como eu lidar com meu filho, de tal forma que eu não venha perdê-lo, que eu não venha tê-lo distante, mas que eu venha mantê-lo por perto, junto comigo, sempre, mesmo casado, mas que não saia da casa do pai. Por quê? Porque o amor, o respeito que eles receberam em casa, eles encontram em casa um verdadeiro refúgio. Pode ter até dificuldades lá fora, mas corre, porque sabe que vai encontrar um braço amigo, um ombro amigo aqui dentro de casa. Então faça tudo para o seu filho não se irritar com você. E ele só vai se irritar quando você impor coisas que a criança não pode fazer. Às vezes nós queremos obrigar o filho a ser de um jeito. Mas espera aí, estude, reconheça, veja qual é a índole daquela criança, e você trabalhando dentro da índole dela, você vai conquistar aquela criança para você. Você vai trazê-lo de volta, você vai trazê-lo para junto e caminhar junto com você. Então nós precisamos entender isso, irmão querido, como sacerdote, como cabeça e como pai. A nossa casa é a nossa responsabilidade. O nosso lar é o nosso ninho. O nosso ambiente de moradia é o nosso refúgio. Tudo que você puder fazer pela sua casa, faça. Em lugar de comprar uma casa de praia, coloque um piso novo na sua casa. Em lugar de comprar um sítio lá fora, procure fazer lá na sua casa uma pintura moderna, bonita, porque é ali que você vai viver a maior parte do seu tempo. Agora tem gente morando em cima de caixa de batata, né? Dormindo em cima de caixa de batata. A sala é um móvel que está caindo os pedaços. Não, mas eu tenho uma casa de praia. Por quê? Fechada lá 364 dias no ano, só vai lá um dia na vida, né? Valorize aquilo que é o seu ambiente, aquilo que é seu, aquilo que deve ser o melhor, aquilo que você puder fazer. Não é se enforcar, não é fazer dívidas, não, mas dentro das suas possibilidades. Troque aquele carro que já não está mais andando, ele gosta mais de oficina do que da sua casa. Então troque ele por uma coisa mais moderna, dentro da sua possibilidade. Se não puder, continue com esse, mas não vá com se endividar. Então nós precisamos entender que o nosso lar, ele tem que ser o melhor lugar do mundo, o melhor lugar desta vida. É onde a esposa chega e encontra um ombro amigo, é onde o pai chega e encontra um abraço amigo, é onde o filho chega e diz: pai, eu estou enfrentando dificuldades na faculdade, lá fora, no ambiente de trabalho. Filho, vamos orar. Aí o papel do sacerdote é conduzir a sua família dentro da sua casa. Então, irmãos queridos, eu creio que esse trimestre vai ser um trimestre de muitas bênçãos aqui para a igreja, para o nosso ensino. Mas por enquanto, reconhecendo aqui, dentro da norma que nós temos aqui, que o papel dos membros da casa e da família, primeiramente como o homem, como sacerdote, segundo como, terceiro como pai, tá? Agora, cuidado com essa palavra cabeça, né? Porque o cabeça é o que lidera, o cabeça ele comanda, o cabeça ele sustenta, ele ampara, ele protege. Isso é o que Deus quer, que você não deixe a peteca cair, mas, mas mantenha a sua casa na presença de Deus. Amém?
Amado Pai, muito obrigado por esse primeiro dia que nós temos aqui na Tua presença neste ano de 2016. Que a Tua graça nos envolva a cada momento e a cada instante, Pai. Abençoa cada pai de família, cada mãe que está aqui, cada filho, cada membro aqui da igreja. E aqueles que estão nesse momento na internet, nos assistindo, nos ouvindo. Que a Tua bênção esteja sobre o lar e sobre o lar de cada um e sobre cada casa, Pai. Nos ajuda a prosseguir te glorificando em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém.